O filtro refinado já é uma opção muito comum em lojas online. Isso significa que o usuário ele já tem uma noção como funciona esse filtro. Além de mostrar esse recurso, eu vou dar umas boas dicas para você otimizar a sua tabela do banco de dados quando você tem muitos registros cadastrados. Vamos ativar aqui agora também o filtro refinado. O filtro refinado, eu gosto muito de usar ele. Quando a consulta é executada, ela faz o select para saber quais são as opções de cada campo que você seleciona aqui. No seu banco de dados é importante que se você fizer muitas pesquisas por tipo de cliente, continente, etc., é importante que o seu banco de dados tenha a indexação correta para que o filtro seja mais eficiente, né? Ou seja, ele dê os resultados mais rápido. E sempre que ocorre uma recarga no script case, ele vai refazer esses cálculos, esses selects, que façam que sobrecarregue, né? Às vezes a aplicação demora para abrir porque tem muitos selects sendo executados para alimentar esses campos aqui. Por exemplo, aqui se a gente marca o tipo de cliente, ele vai fazer um distinct na tabela, um select distinct tipo de cliente para retornar exatamente quais são os tipos de clientes disponíveis na tabela e a quantidade, né, de cada um. Então isso aí a gente tem um group by lá, um select com group by. E para cada campo que a gente marcar, a gente vai ter é, o mesmo código sendo executado, o mesmo select sendo executado. Então, você precisa tomar um cuidado no seu banco de dados, na modelagem lá, para você colocar os índices corretamente para agilizar a sua pesquisa. Mas esse filtro refinado é uma ferramenta muito interessante, muito poderosa. Eu gosto muito de usar nos meus relatórios. Então, no primeiro passo, eu seleciono os campos que vão fazer parte do filtro refinado e eu posso aqui na guia editar campos, configurar como esses campos vão proceder, né? De acordo com o tipo de campo, a gente vai ter as opções. Como a gente já viu que o velho amigo nosso do order date, a gente pode escolher aqui, no caso o campo está marcado como dia, mês e ano, então aqui a gente pode escolher outro tipo de resumo aqui, né? Por exemplo, apenas mês e ano ou apenas anos. Vou deixar escrito apenas anos em ordem decrescente, para ficar mais fácil eu filtrar por ano. Neste caso aqui, eu selecionando esta opção, aí eu não tenho opção, não tem como colocar outro campo aqui, como mês, ou como dia, ou como ano e mês, ou como ano, dia e mês. A não ser que você crie um aliás aqui no seu SQL. Mas isso aqui não é o foco da nossa aula aqui hoje. Então, no tipo de cliente que é texto, a gente tem a opção de multi-select, vamos executar aqui. Ele permite que você selecione um ou mais, né? Todos os campos ali estão. Então ele já vem aberto aqui o filtro dinâmico agora, o filtro refinado agora, perdão. E aqui a gente tem o multi-select. E observe que automaticamente ao clicar, ele já fez um filtro aqui para mim e colocou uma etiqueta aqui também do filtro refinado, ó. Agora o tipo de cliente legal. Se eu vier aqui em ver todos, eu posso marcar aqui Public Company. Agora eu tenho os dois tipos de cliente. E eu posso continuar filtrando aqui. Esse filtro dinâmico, ele lembra muito é, os filtros de loja online, né? Onde que você vai filtrando os produtos para você alcançar exatamente aquela categoria que você precisa, ou aquele produto que você está procurando. Lojas muito grandes, tipo Amazon, Mercado Livre, etc., usa muito esses filtros aqui. Isso aí é bom porque o usuário já está, de certa forma, familiarizado com esse tipo de filtro. Então aqui fica muito direto para ele visualizar. Muito bem, aqui em relação a, a opção de marcar todos, a gente tem essa opção, né, de multi-select, que eu selecionei dois. Se eu desmarcar essa opção, eu vou poder selecionar apenas um. Nessa telinha, nesse modal aqui, tem a opção de buscar também, se tiver muitas opções. E aqui a gente tem a opção de desmarcar todos ou marcar todos. Observe que ele já executa a consulta automaticamente quando eu clico, né? A gente vai ver essa opção aqui no script case. Um pouco antes aqui, a gente pode escolher se esse filtro vai ficar aberto, vai iniciar aberto ou fechado
a guia ali de seleção, né? Se eu marcar como fechado, aí o cliente, o usuário vai ter um trabalho a mais de clicar e abrir a guia antes de selecionar, né? O padrão que vem em branco, mas ele vem aberto. Vamos executar aqui. Aí nesse caso vem tudo fechado. É uma forma também de organizar para o cliente visualizar o que, que ele pode filtrar aqui também. Aí quando ele clica para abrir, aparece a lista completa. Em produto aqui, que o produto tem mais itens, vocês vão ver que aparece aqui apenas 10 produtos, que é o que está filtrado lá. Eu posso clicar em ver todos para aparecer o modal, onde eu posso selecionar todos os produtos de fato aqui. E aqui também a gente tem a representação da quantidade de cada um, né? Nas opções aqui de ver mais e quantidade, você pode marcar se você quer que apareça a opção ver mais ou não. E se tiver marcado, se eu desmarcar, por exemplo, tipo de cliente só tem 3 tipos. Então, talvez não seja interessante marcar essa opção ver mais. Por quê? As 3 opções já vão aparecer disponíveis aqui para mim no tipo de cliente, ó. Já em produto, como eu tenho muitas opções, vocês podem ver, como eu disse, só aparece 10 para mim. Então, se eu achar necessário aumentar a quantidade de produto, eu posso aumentar aqui. Ou diminuir também, né? Por exemplo, eu poderia colocar aqui 5. E aqui eu posso escolher também a ordenação dos dados, como ele aparece. Eu já mostrei que a data eu coloquei em ordem decrescente, né? A mensagem para os campos vazios, que vem como padrão, se você quiser personalizar, por exemplo, vamos supor para a quantidade, eu não quero aquela mensagem padrão que é vazio aqui, eu quero que seja nenhum. Então ele vai mostrar, em vez de vazio, vai mostrar a palavra nenhum. Ou se você quiser criar uma lenda aqui no seu, na traduzir aplicações, você pode utilizá-la aqui também. Para campos numéricos, a gente tem também a opção de intervalo. E também a gente vê muito isso em lojas online, né? Principalmente preço, onde você quer comprar um produto de um intervalo de preço tal até tal. Então aqui a gente pode escolher o intervalo e marcar a opção de incremento aqui, né? Vamos executar esses dois. Eu só vou marcar como sim aqui para a gente já visualizar ele diretamente. Então aqui agora, no preço total, eu tenho aqui a tarjinha onde eu posso selecionar quais os preços que eu quero filtrar o produto, ok? Então isso aqui é interessante quando a gente tem preços mais padronizados, né? E a quantidade aqui, como só tem todos os itens, só tem uma quantidade, não fez diferença. Vamos então aqui nas opções das configurações do filtro refinado, né? Então a gente tem a primeira opção aqui, mover para cima. Vocês viram que automaticamente ao selecionar o preço total que estava lá embaixo, ele veio aqui para cima. Se eu tirar esse filtro, ele vai voltar aqui para baixo novamente, porque ele não está sendo filtrado. É uma opção bastante interessante também. Mostrar a quantidade, onde ele mostra a quantidade de cada item aqui ao lado, né? Igual, por exemplo, aqui, ó, tipo de cliente, tem a quantidade de cada um. É interessante também. O modo de início. O modo de início, ele vai mostrar se você quer que os campos fiquem abertos ou fechados. Se você deixar aqui nas configurações do campo, aqui eu marquei em branco, os que eu deixar em branco vai seguir a configuração que eu fiz aqui no filtro. Se eu marquei aqui o filtro como aberto, os que estão em branco nas configurações do campo vão ficar abertos. Se eu marquei como fechado, os que estão em branco vão ficar fechados. Agora, se eu colocar o campo numa configuração específica, aí vai seguir a configuração do campo, né? A gente tem também aqui a largura mínima. Eu gosto de usar essa medida aqui de largura mínima. Normalmente eu uso 160, que é suficiente para colocar as informações dos campos aqui, ó. É uma largura bacana e não ocupa tanto espaço da consulta, né? E aqui também a gente tem a opção de expandir, né, e encolher o filtro dinâmico. Inclusive a gente pode configurar isso aqui, ó, se eu quero iniciar como expandido ou recolhido. Então se eu marco aqui como recolhido, estando ativada aqui a opção de expandir e recolher, eu consigo verificar aqui o botãozinho aqui
onde a consulta abre inteira e eu clico para fazer a filtragem aqui através do filtro refinado. A gente também tem aqui a opção do modal de pesquisa, né? Que é quando a gente clica para exibir, mostrar todas as opções. Por exemplo, no produto aqui. Esse modalzinho que aparece aqui, a gente pode configurar a largura, a altura, a quantidade de colunas. Nesse caso aqui, como os nomes dos produtos são grandes, as colunas ficam um pouco bagunçado aqui. Eu acho que o ideal seria usar duas colunas aqui. Neste caso vai servir para todos os campos, né? Aqui a gente não configura somente do campo de produtos, não. Vai servir para todos. Então agora eu executando aqui, eu poderia aumentar a largura também, né, do modal ali. Aí já ficou bem melhor os campos aqui. E aqui também eu posso digitar uma letra aqui para fazer a busca dos itens que eu tenho disponível. A gente ainda pode aqui, ó, configurar se a gente quer exibir as etiquetas, né, de filtragem para que o usuário possa fazer a limpeza, né, limpar os campos. Isso acontece às vezes quando você faz o filtro e ocorre uma modificação nos dados e a consulta fica perdida, né? Então, se você marcar essa opção de exibir as etiquetas, se você fizer a limpeza, ele retorna os dados originais da consulta. E aqui a gente tem a opção de multi-select de campos com checkbox, onde você pode habilitar a opção se tiver o campo checkbox disponível. E a opção submeter ao marcar e iniciar com checkbox marcado. Essa opção que já está marcada, né? Ou seja, quando eu clico em um checkbox, ele já executa a submissão dos dados e atualiza a consulta. Ao desmarcar, vai aparecer a opção de aplicar, o botãozinho de aplicar, depois que você marcar as opções, né? E aqui eu posso escolher se eu quero ou não os checkbox marcados. Então, puxando aqui, observe que está todos marcados, mas se eu desmarcar, aqui, perdão, ele não aplicou ainda. Então, depois que eu selecionei, aí eu tenho que clicar em aplicar para que ocorra, de fato, a aplicação desse filtro que eu escolhi aqui. Então, esse filtro dinâmico é uma ferramenta muito útil, muito comum de ser usada. Aparece a barrinha aqui também com os filtros aplicados. Você pode também definir quais são as melhores estratégias para o seu usuário. Pense na utilização do usuário para que não acumule muita coisa. Se a gente colocar filtro dinâmico, filtro avançado, a tarjinha ali vai ficar um pouco bagunçado, né? Por exemplo, aqui neste caso. Então eu tenho filtro dinâmico, filtro dinâmico, filtro quick search. Por exemplo, aqui neste caso, eu tenho um filtro dinâmico, um filtro refinado. Eu ainda posso adicionar aqui um filtro avançado, igual vocês viram. E acaba ficando um pouco embolado aqui. Então a gente tem que escolher de forma... O ideal é que você faça a escolha direto com o seu cliente para entender melhor quais são as necessidades dele. Fechamos aqui então os 4 tipos de filtro do Script Case. No próximo vídeo a gente vai falar sobre resumo.